terceirão. Vamos lá, então. Exercícios de vestibulares. Eu vou começar por esse 21 da página 45, que aqui não tá como vestibular, mas bem que poderia ser, tá? Então, olha só. Ele dá duas circunferências, o centro delas é 4, 4, e aqui é menos 4, 4. Dá uma pequenininha encaixadinha aqui dentro e pede a equação da circunferência pequena, tá? Então, eu vou direto na chave do exercício. Esse aqui é o centro da circunferência pequena e eu preciso dele, porque aqui tem o raio e aqui, aproveitando, também já vai ter a coordenada do centro, que é 0, e o y, que esse y é a própria medida do raio. Então, o raio aqui é y também. Beleza. E esse ponto aqui do centro, então, uma dica é sempre você ligar esse ponto que está envolvido no que você precisa, ligar com outro ponto que você já tem. Então, eu liguei com esse 4, 4, né? E aí, sempre em geometria, a gente tenta observar dentro da figura se dá para formar uma outra coisa, né, que se ajuste. Então, aqui, olha, eu tenho um canto reto e nessa ligação que eu fiz aqui, eu achei um triângulo retângulo, que é esse triângulo aqui. Então, aqui, olha, ficou 4. Aqui, que era um lado do quadradinho, 4, tirando esse y, que é esse pedacinho aqui, ó. Aqui ficou 4 menos y. E esse aqui, que é o raio da pequenininha mais o raio da grande, é 4 mais y. Daqui, a gente desenvolve um Pitágoras, olha. Então, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado, que é o 4 mais o outro. Desenvolvendo essa conta, a gente vai chegar no y, que é 1, tá? Então, se o y é 1, voltando lá, ó, o centro é 0 e 1, e o raiozinho aqui é 1. Então, aí ele pede para montar a equação dessa circunferência. Então, x menos a, que é o 0, y menos b, que é 1, e a equação da circunferência. Vamos lá agora, exercício 1, página 45, é do Enem, tá? Então, considere os quarteirões de um bairro aqui, esses quadradinhos. As ruas são as linhas. O A, B, C, D são estabelecimentos localizados nesse bairro. E existe uma rádio comunitária de sinal fraco que tem uma cobertura dentro de uma região só aqui do bairro. E a área de cobertura dela está na equação dessa circunferência aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer é localizar a área de cobertura da rádio, que tenho que achar o centro, tenho que achar o raio aqui, ó, o centro dividindo por menos 2, calculo aqui o raio, fazendo essa continha, né? E aí, acho o centro, acho o raio, venho aqui e localizo a região de cobertura da rádio para saber quais estabelecimentos estão dentro, aí para poder escolher uma alternativa, tá? Então, esse exercício faz parte da lição de casa, por isso que eu não vou resolver até o final. Agora, o exercício 2... também é da lição de casa, eu vou apenas comentar. É dada a equação de uma circunferência e 2 pontos. Então, nós temos que verificar se esse ponto está interior ou exterior à circunferência. Então, é só colocar o 1 e o 7 no lugar do x e do y, faço a continha. Se essa conta der menor que 16, o ponto é interior. E se der maior que 16, é exterior, tá? E se por acaso desse 16, ele pertenceria à própria circunferência, mas não vai acontecer porque não tem nenhuma alternativa,
beleza? Vamos lá, então, o exercício 3 dá uma equação de circunferência W, que eu copiei aqui. Diz que essa circunferência determina com os eixos das ordenadas uma corda de comprimento 8. O comprimento dessa corda é L igual a 8. É 8. Bom, com essas informações, o que pode se afirmar? Bom, então vamos localizar essa circunferência primeiro aqui, pegando o centro, olha, dividindo por menos 2, fica 3 e menos 5 o centro, tá? Então, eu vou colocar esse 3 e menos 5 aqui. E aqui nessa linha azul, eu sei que é o eixo Y, tá? Quer dizer que aqui, para o eixo Y, aqui é o ponto do menos 5. E para o eixo X, é 3, tá? Então, aqui tá o eixo Y, eu tenho 3 unidades afastados do eixo Y. Agora, tem outra coisa, essa questão da corda, né? A corda tem uma propriedade em relação ao centro. O centro, como ele tá bem no meio do círculo, ele sempre se projeta perpendicularmente em direção à corda. Então, forma 90 graus com a corda, partindo do centro, e esse ponto de encontro é sempre no ponto médio. Então, quer dizer aqui que no nosso exercício, esse ponto aqui, projetado em cima da corda, cai no ponto médio e forma um ângulo reto. Duas coisas importantes. Como cai no ponto médio, isso funciona para qualquer corda, tá? Qualquer corda. Então, caiu no ponto médio, quer dizer que esse lado aqui é 4, esse lado aqui é 4. E aqui eu encontrei um triângulo retângulo, 3, 4, então aqui é 5, fazendo Pitágoras. Então, achei o raio que é 5, tá? Se eu achei o raio que é 5, agora vamos aqui encontrar esse K, porque esse K é importante, porque tem alternativas aqui falando nesse K, né? Então, o que é o K? Ó, vou fazer aqui o K. K é A quadrado mais B quadrado menos R quadrado, tudo isso é esse K. Como aqui é 3 e 5, vai dar 9 mais 25. Menos o raio que a gente achou que é 5, fica menos 25, ó, o K é 9, tá? Então, já que o K é 9, então tem duas alternativas aqui falando do K que eu já posso checar. Olha só, o raio dela, da circunferência, é raiz de K. Então, raiz de 9 é 3. O raio não é 3. Então, essa não é. W é secante a reta x igual a 9. Onde que é a reta x igual a 9, ó? Aqui é x igual a 3. X igual a 9 seria mais ou menos aqui, ó. 3, 6, 9. A reta x igual a 9 seria aqui e seria exterior à circunferência e não secante. Então, essa também não tem nada a ver. Agora, vamos olhar essas duas. Então, a letra A tá falando de tangente ao eixo X. Onde tá o eixo X? Olha só, bom, como o centro está no ponto 3 e menos 5, eu já sei que ele está a 3 unidades à direita do eixo Y e está a 5 unidades do eixo X. Então, como ele está no menos 5, o eixo X está para cima 5 unidades. Como o raio aqui é 5, então, o eixo X está aqui e é tangente da circunferência W. Então, alternativa A. Vamos lá, então, exercício 4. Ele diz, observe o círculo e escolha uma alternativa aqui. Então, o que tem nesse círculo de informação? Primeira, que essa circunferência passa
pelo 0, 0. E a outra informação importante da circunferência, que é o centro, apesar de não ser dado, fica óbvio que esse centro pertence ao primeiro quadrante, então ele tem coordenadas positivas, né? Aí, elas todas têm 2, 3, 2, 3, né? Então, eu já tô vendo na cara que esse ponto aqui vai ser 2, 3. Só que eu sei que ele é positivo. E aí, o raio vai ser a distância entre o 0, 0 e o 2, 3. Então, a distância entre esses dois pontos, olha, 2 menos 0, 3 menos 0, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a essa distância ao quadrado, que essa distância ao quadrado, 4 mais 9, 13, é o raio. Então, para montar a equação da circunferência, eu tenho que botar aqui, ó, centro, que é o 2 e o 3, e o raio ao quadrado, que é 13. Como os dois aqui são positivos, vai ficar x menos 2, y menos 3 ao quadrado igual a 13, que é a única que confere a alternativa C. Bom, agora o exercício 5 é da Unicamp e ele é um pouco mais analítico. Então, ele pergunta assim, olha, com essa equação de circunferência dada aqui, o número de pontos em que essa circunferência intercepta os eixos coordenados. Então, ela vai cruzar os eixos coordenados em algum lugar. Então, se ela for assim, ela vai cortar os eixos coordenados em 4 pontos. Se ela for assim, ela vai cortar em 3 pontos, né? Então, é isso que ele quer saber. Quantos pontos? Eu não preciso saber o lugar. Para cortar os eixos coordenados, então, tem que ter um 0 no x ou no y. Olha, colocando 0 no y, a gente já zera o y daqui, o y daqui, e sobra x quadrado é igual a ax. Corta a parte do y aqui, já sobra isso. E aqui, passando o ax para cá, dá essa equaçãozinha, coloco o x em evidência e acho aqui, o x é 0, né, porque é produto nulo, o x é 0 e o x menos a da x é a. Então, aqui eu acho o ponto, ó, 0 vem para cá, fica 0, 0, e o a vem para cá, fica a 0. E a mesma coisa aqui desse lado, ó. Zerando o x, sobra y quadrado e aqui by, né? Aí, põe o y em evidência, fica y igual a 0 e y igual a b. Então, o 0 vem pra cá e o b vem pra cá. Dão 4 pontos. Só que, na verdade, o 0, 0 é repetido nas duas aqui, né? Então, na verdade, a gente vai ficar com esses 3 pontos. Então, agora, o exercício 10 é da Unicamp de 2017, bem parecido com o outro. Dá uma equação de circunferência e fala assim, olha, qual das equações a seguir representa uma reta que divide essa circunferência em duas partes iguais? Então, para dividir uma circunferência em duas partes iguais, a reta tem que passar pelo centro. Se a reta não passar pelo centro, ela não divide em duas partes iguais. Então, eu tenho que achar uma reta dessa que passe aqui pelo centro. Beleza. Então, eu vou achar o centro aqui, dividindo por menos 2. Aqui fica meio e menos meio. Então, esse ponto tem que fazer parte da reta, de uma das retas, né? Então, ó, substituindo o ponto meio e menos meio aqui, meio com menos meio zerou, não é essa. Meio menos menos meio dá 1, porque fica meio, menos com menos dá mais, dá 1 positivo, então furou, porque não é menos 1. E nessa daqui, ó, é a mesma conta, meio menos menos meio, que dá 1 positivo, então é essa aqui, tá? E esses aqui, estudo extra,
É uma sugestão para quem tá afim de estudar, tá? Oi, gente, tudo bem com vocês? Que saudades. Então, tô passando para deixar uma listinha extra de exercícios para quem tá bem interessado em estudar para vestibular. É importante fazer, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus.